Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 97 de Língua Portuguesa para o 6º ano. E na aula de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre os pronomes e nós vamos conhecer hoje os pronomes demonstrativos. E como objetivos nós temos compreender o que são os pronomes demonstrativos, conhecer as regras que fazem com que a utilização desses pronomes seja feita de modo correto e que vocês consigam, no dia a dia, na escrita, na fala, utilizar esses pronomes demonstrativos de acordo com as regrinhas que nós vamos aprender hoje, tá? Pessoal, separem o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês de português, põe o assunto da aula, deixa separadinho o lápis, a caneta, a borracha, para que vocês vão anotando junto comigo, para terem a matéria no caderno que vai servir de apoio lá para fazer o exercício. Combinado? Muito bem. Então, o que são os tais dos pronomes demonstrativos? A prof definiu para vocês o seguinte: eles são aquelas palavras que vão situar, as pessoas ou as coisas, demonstrando a relação que existe entre esses objetos e essas pessoas em relação ao espaço e ao tempo. E ao mesmo tempo vai situar as 3 pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. Vamos resumir tudo isso olhando no exemplo, que é mais fácil, Olhem só, eu escrevi a seguinte frase: esta casa tem um jardim cheio de flores. Aqui eu deixei em destaque a palavra esta, que é o pronome. Por que esta palavra é um pronome? Porque nós já aprendemos que os pronomes são aquelas palavras que servem para quê? Para substituir os nomes ou acompanhar os nomes que são os substantivos, a fim de evitar a repetição. Então, aqui quando eu digo esta, esse pronome esta se refere a qual substantivo? A casa. E quando eu digo esta casa tem um jardim cheio de flores, significa que eu, o falante, estou próximo, estou perto dessa casa. Então, o que eu preciso compreender? Que o esta se refere ao substantivo casa e que ele indica na relação de espaço. Lembra que a prof falou que o pronome demonstrativo indica a relação de tempo e de espaço? Que ele indica na relação de espaço proximidade entre falante e substantivo a quem se refere o pronome, tá? Aqui a prof trouxe uma tabelinha com os pronomes demonstrativos, para vocês saberem quais são as palavras que são pronomes demonstrativos. São essas palavrinhas aqui. Eles são divididos em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Nós já aprendemos que a primeira pessoa do discurso se refere à pessoa que fala, eu e nós. A segunda pessoa com quem que a gente fala ou quem ouve, tu e vós. E a terceira pessoa de quem ou do que a gente fala, dele ou dela, ele ou ela. Então, no pronome demonstrativo também tem essa divisão. E eu vou dividir da seguinte maneira. Na primeira pessoa, no masculino, é este ou estes, que eu posso passar plural. Ou no feminino, esta ou estas. E o neutro é isto. Porque o isto não se refere a masculino ou feminino, Não tem como eu saber se o isto é masculino ou feminino, Na segunda pessoa, esse ou esses, é com S agora, não é mais com T, Essa ou essas e isso. E na terceira pessoa, aquele ou aqueles no masculino, aquela e aquelas no feminino e o aquilo que é o neutro. Então, se eu for perguntar assim para vocês, quais são os pronomes demonstrativos? São esses aqui, Este, esta e isto da primeira pessoa, ou no plural. Da segunda pessoa, esse e essa, ou isso, ou eu vou pluralizar esse e essa. Da terceira pessoa, aquele e aquela, que eu vou poder pluralizar
aquilo, isso e isso não tem plural, tá, gente? Não tem plural de isto, de isso e nem de aquilo. Por isso que eu não pus plural aqui, tá? E como é que eu vou usar esses pronomes demonstrativos corretamente? Aqui eu fiz um quadro também mostrando para vocês as regrinhas de utilização desses pronomes. Olhem só. A utilização pode ser em relação ao espaço entre falante e objeto que o pronome se refere, ao tempo também, tá? Então, se o espaço entre o falante e o objeto referido for próximo do falante, eu vou utilizar esta, este ou isto. Por exemplo, eu estou com o passador nas mãos aqui do slide. Ele está perto de mim. Eu tenho que utilizar o pronome este. Este é um passador de slide. Por que este? Porque é masculino e é singular. E está perto de mim que sou o falante, certo? Agora, se esse passador estivesse lá perto de vocês, ó, vou pôr aqui, longe de mim, está perto de vocês, eu não posso mais usar este, porque ele está perto de quem, com quem eu falo, está perto do ouvinte. Eu tenho que utilizar o pronome esse. Ó, tá longe de mim o passador, tá lá perto de vocês. Como é que eu tenho que utilizar a frase, a mesma frase? Esse passador perto de vocês é meu. Entenderam a diferença? Se o objeto está perto do falante, são os pronomes com a letrinha T. Este, esta e isto, certo, gente? Ou no plural, né? Se o objeto está perto do ouvinte, é com S, esse, essa, isso. E se o objeto está distante, tanto do falante, que sou eu, tanto do ouvinte, que é você, está lá longe, está lá na mão do câmera, está lá na mão do Christian. Aquele passador que está lá com o câmera é meu, está longe de mim, né? Então, eu tenho que usar as palavrinhas com QU, ó, aquele, aquela e aquilo. Isso em relação ao espaço. Em relação ao tempo, eu vou utilizar da seguinte maneira. As palavrinhas com T, este, esta e isto, quando for relação de tempo presente. Se for passado ou futuro próximo, já vou mostrar no exemplo, é com S, esse, essa e isso. E se for um passado bem distante, bem remoto, é as palavras com que? Aquele, aquela e aquilo, ou no plural, tá? Alguns exemplos. Estas flores são para você. Então, quando eu utilizei esta, as flores estão comigo, tá? Estão perto do falante. Este mês eu devo economizar metade do meu salário. Quando eu digo este mês, é presente. Então, eu tenho que utilizar o pronome este. Porque eu sei que este, esta, ou no plural, estes ou estas, ou isto, é para indicar relação do pronome com o objeto perto do falante e também indicar presente. Então, se vocês estão com um caderno na mão lá, vocês vão dizer para a mãe, este caderno é meu. Esta caneta é minha, que está perto de vocês. Agora, se a caneta está lá com a mãe, o caderno está lá com a mãe, esse caderno é meu, essa caneta é minha, que está longe de vocês que são o falante. Entenderam? E se o caderno e a caneta estiver longe da mãe e de vocês, está lá no outro cômodo da casa, longe dos dois, aquele caderno, aquela caneta. Entenderam? E as palavrinhas com T, este, esta e isto, sempre para indicar tempo presente, ok? Outro exemplo. Veja, por favor, se essas flores ao seu lado são as minhas. As flores estão onde? Do seu lado. Então, agora são essas flores, porque estão longe de mim, que sou a pessoa que fala com vocês, certo? Isto é que foi uma festa. Opa, agora é passado, porque foi é o verbo que indica passado. Isso é que foi festa. Com S.
Agora, se fosse presente, seria como? Isto, com T, é que é uma festa, se fosse presente. Tá? Então, passado, né, não muito distante, vai ser sempre com essas palavrinhas. Isso, esse ou essa. Lembrando que esse e essa tem plural, né? Isso não tem plural, tá? Outro exemplo. Não alcanço aqueles livros. Tenho de pedir ajuda a alguém mais alto. Aqueles livros, eles estão bem longe de mim e de você. Nenhum de nós consegue alcançar. Está longe de quem fala e está longe da pessoa com quem eu estou falando. Aqueles livros. E olha aqui ó, o passado remoto e bem distante. Aquela sim era uma época boa de se viver. Quando eu falo disso, eu falo de algo que aconteceu há muito tempo. É um passado bem distante. Por isso que eu usei a palavrinha aquela, ok? Então, as palavras com QU, aquele, aquela e aquilo, eu vou utilizar quando? O objeto a que o pronome se refere está longe do falante e do ouvinte. E quando for um passado remoto, que é o mesmo que um passado bem distante. Tá bom? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês perceberem o uso correto disso em relação ao pronome e objeto a quem ele se refere. Então, olhem só. Primeiro personagem, ele diz assim, pergunta, né? Nem diz. Esse carro azul onde você está encostado é seu? Imagine a seguinte situação. Você está encostado num carro azul e eu falo com você. Eu digo, esse carro azul onde você está encostado é seu? Olha, então eu utilizei o esse, por quê? Eu, o falante, se eu sou esse carinha aqui, eu não estou perto do carro. Quem está perto do carro? Você, com quem eu estou falando? Daí o carinha me responde, vamos imaginar que é vocês. Este aqui, não, ele está perto do carro. Então ele tem que dizer este, porque agora quem fala? Ele, e ele fala comigo, entenderam? O meu é aquele, do outro lado da rua. Olha a ilustração aqui, ó. O falante, o ouvinte, e ele se refere a um outro carro que está do outro lado da rua. Né? Então, os pronomes aqui estão corretamente utilizados. O falante se refere a um carro que está perto do ouvinte. Agora, o ouvinte se torna o falante, ele está próximo do carro, mas ele faz referência a um outro carro que está no outro lado da rua, por isso ele utilizou o aquele. Tá? Bem certinha a utilização dos pronomes demonstrativos. Olhem só, o que é o pronome demonstrativo? Ele demonstra a relação de espaço e de tempo, né, na frase, na fala. Ok? Para saber mais, nós precisamos compreender também que esses pronomes demonstrativos, eles podem ser combinados com outras palavras. Olhem só, eu vou combinar o pronome demonstrativo com a preposição em. Né? E daí eu vou formar neste, ou nestes, nestas, naquele, ou naquela, ou no plural. Né? Não vai dizer em este lugar, né? Você vai dizer neste lugar tem aula de português, por exemplo. Né? Você combinou o em e o este e formou o neste. Nesta mesa tem um passador. Você não vai dizer em esta mesa, né? Você combinou o em com o esta. E vejam que eu estou dizendo nesta mesa, porque a mesa está perto de mim, né? Que sou falante, tá? Eu posso combinar também o pronome demonstrativo com a preposição de. E daí eu vou formar a expressão deste ou destes, desta ou destas, daquele ou daquela, ou no plural. Ou disso, né? É disso que eu estava falando, por exemplo, né? Eu estou falando de um passado pouco distante, ok? E aqui nós precisamos lembrar que as mesmas regras de utilização dos pronomes de tratamento que não são combinados com outras palavras se aplicam a estes que são combinados com outras palavras. Então, neste, nesta, eu vou continuar utilizando quando o objeto referido pelo pronome estiver perto do falante, quando for presente, né? Naquele, naquela.
eu vou continuar utilizando quando o objeto a quem o pronome se refere está longe de mim, longe do ouvinte, né? E quando indicar um passado bem remoto, bem distante, eu vou continuar utilizando o nisso quando o objeto a quem o pronome se refere estiver perto do ouvinte e o passado for pouco distante, entenderam? As mesmas regrinhas, tá? Então, sempre lembrar aqui, ó, dessa tabelinha que a prof fez, e um jeito bem facinho de memorizar, que eu usei na minha estratégia de memorização, que eu acredito que vai ajudar vocês, as palavrinhas com T, ó, este, esta, isto, eu vou usar quando? Está perto de mim e no presente. As palavrinhas com S, esse, essa e isso, perto de você que me ouve, né? E o passado ou o futuro é próximo. Aquele, aquela e aquilo está longe, longe de mim que falo, longe de você que ouve. E se está longe, é o passado bem distante. E vocês não vão errar, certo? Espero que ajude. Pessoal, nós vamos finalizando a nossa aula. Se vocês não compreenderam, gente, voltem lá, né, na nossa aula, assistam novamente, anotem, porque chegou a hora de vocês fazerem as atividades sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.